Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais esta aula. Hoje, nós iremos continuar falando de alguns assuntos relacionados à geometria. Especificamente, na aula de hoje, nós iremos falar de lugares geométricos. O que são lugares geométricos? Qual a importância de saber disso? Ao longo dessa aula, a gente vai explicar detalhadamente, tintim por tintim, esse conceito. Para que a gente fale de lugares geométricos, nós iremos tomar três assuntos aqui para que a gente compreenda esse assunto. Nós iremos falar da circunferência, da bissetriz de um ângulo e da mediatriz de um segmento de reta. Para isso, nós também vamos utilizar nesta aula o nosso compasso, o nosso transferidor e também a nossa régua. Então, vai lá buscar o seu material e vem comigo. Então, vamos lá. A gente tem que entender duas coisas quando a gente fala de lugares geométricos. Existem duas propriedades que os lugares geométricos têm que obedecer, que são essas aqui. Todos os pontos da figura têm uma mesma propriedade e nenhum outro ponto do universo considerado tem essa propriedade. Agora pode parecer um pouco confuso essas duas informações, mas vocês vão ver, de acordo com os exemplos que a gente vai ver, que tudo vai ficar bem claro. Vamos começar falando da circunferência. O que é a circunferência? Você lembra? É preciso ter cuidado para não confundir círculo com circunferência, certo? Eu tenho aqui dois objetos para a gente fazer uma comparação. Eu tenho essa moeda e tenho aqui também essa tampinha, tá bom? Quando eu falo do círculo, eu estou falando do objeto que tem algo no seu interior. Veja que aqui eu tenho essa moeda, né? E ela é preenchida por esse material de ferro, não é? E nessa tampa, veja que eu tenho apenas essa borda. Eu vou considerar apenas essa borda. E aqui na parte externa, tá? Desconsiderando o corpo da tampinha, eu não tenho nada aqui no interior da borda, não é verdade? Então isso aqui é um exemplo de circunferência, apenas essa parte externa. E aqui a moeda é um exemplo de um círculo, porque eu tenho algo em seu interior. Então a gente vai tomar como base no nosso estudo de hoje a circunferência, ok? Vamos sempre nos atentar àquelas informações que a gente tinha. A primeira coisa que a gente deve fazer para construir uma circunferência é determinar um centro. Vamos aqui pegar o nosso compasso e olhem só, eu vou determinar esse ponto aqui como sendo o centro, ok? Na minha circunferência, eu vou ter que pegar todos os pontos que estão exatamente à mesma distância desse centro. Como assim? Eu vou pegar minha régua também. Olha só. Vou tentar fazer uma circunferência um tanto grandinha. Vejam só. Aqui nesse ponto, que vai ser o meu centro, eu vou pegar uma distância de 4 centímetros aqui. 4 centímetros, que seria esse ponto, ok? Se eu determinei que a distância desse ponto até esse, eu vou dizer que aqui é O, porque é o meu centro. Se eu determinei que daqui até aqui tem uma distância de 4 centímetros, eu vou ter que reunir todos os outros pontos que também estão à mesma distância de 4 centímetros desse ponto, para qualquer direção. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui para baixo, eu vou marcar aqui exatamente no centro, eu tenho que pegar aqui 4 centímetros também, tá bom? Porque foi a distância que eu determinei. Eu também posso pegar 4 centímetros ali para cima, posso pegar 4 centímetros aqui para baixo, ou seja, eu vou fazendo uma reunião de todos, exatamente todos os pontos que estiverem a 4 centímetros desse centro. Posso pegar um aqui, posso pegar mais aqui para trás também. Veja que à medida que eu vou traçando esses pontos, ele vai realmente fazendo uma figura de uma circunferência, não é? Aqui. Mas assim, eu vou ter muito trabalho
para ter que marcar todos os pontos, né? Por isso que eu uso o meu compasso. O que eu vou fazer? Essa parte aqui que não tem a ponta de escrever, eu vou colocar em cima do meu centro. E essa outra ponta eu vou marcar também, colocar na mesma distância de 4 centímetros, que foi a que eu determinei. Mais ou menos aqui. Então assim, ó, aqui está na distância de 4 centímetros. Na certa, aqui também está na distância de 4 centímetros. Para cá, também está na distância de 4 centímetros. Então, quando eu traçar o compasso, eu estarei reunindo todos os pontos que estiverem nessa distância de 4 centímetros. Vamos lá. Aqui, bem firme, para não escapar. Olha só. Então perceba que eu consegui reunir aqueles pontos que eu tinha marcado, ok? E todos esses aqui que eu não consegui marcar, porque eu iria demorar muito tempo, significa que também estão à mesma distância desse meu centro, tá? Lembra daquela definição que a gente tinha lá no começo? Que são todos os pontos da figura que têm uma mesma propriedade. Qual é a propriedade desse meu primeiro ponto que eu construí aqui? É estar a 4 centímetros do centro. E todos os outros que eu peguei também estão a 4 centímetros do centro. Então, qualquer um dos pontos que tem aqui na minha circunferência, posso pegar esse, posso pegar esse, posso pegar esse, posso pegar esse, estarão também a 4 centímetros do centro, tá bom? E a outra propriedade diz que nenhum outro ponto do universo considerado tem essa mesma propriedade. Ou seja, se daqui até aqui tem 4 centímetros, é óbvio que se eu pegar um ponto aqui mais por fora, vai ter mais que 4 centímetros. Se eu pegar um ponto mais por aqui, vai ter menos que 4 centímetros. Ou seja, uma definição conversa com a outra, tá bom? Então esse é o caso da circunferência. Agora nós iremos falar da bissetriz de um ângulo. Ângulo, eu creio que todos vocês já conhecem o que seja ângulo. Ângulo é o tamanho da abertura entre dois segmentos de reta partindo de um vértice, certo? Então vamos imaginar só que aqui, esse ponto, vai ser o vértice de um ângulo. Então eu vou traçar o seguinte segmento de reta para cá. Eu vou traçar um ali para cima, dessa forma. Com o transferidor, eu consigo determinar o valor desse ângulo. Vamos tentar descobrir aqui. Ele mede 45 graus, ok? Partindo daqui até aqui, mede aproximadamente 45 graus. Vamos escrever aqui. graus. Muito bem. Então, ângulo é isso. É o valor da abertura, o grau da abertura entre esse segmento de reta partindo deste vértice. Agora, o que significa o termo bissetriz? Bissetriz, a gente vai traçar uma semirreta partindo exatamente desse vértice, de modo com que corte esse ângulo em duas partes exatamente iguais. É apenas isso. A bissetriz é o segmento de reta ou a semirreta que corta qualquer ângulo em duas partes iguais. Se eu tenho aqui o ângulo de 45, então significa que eu vou dividir esse 45 em duas partes, tá bom? Ou seja, eu vou pegar o 45 graus e dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Para 4 vai dar 0. Eu desço com esse 5. 5 dividido por 2 vai dar 2 também. 2 vezes 2 vai dar 4. Para 5 vai sobrar 1. Eu vou colocar vírgula e colocar o 0 aqui. E 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10, com o resto 0. Ou seja, significa que esse meu ângulo
tem que ser dividido em duas partes de 22 graus e meio. Então vamos tentar encontrar esse ângulo primeiro para depois fazer a nossa semirreta. Aqui, ó, vamos tentar descobrir. Aqui eu tenho um ângulo de 20 graus. Aqui em cima é 25 graus. Então ele vai ficar mais ou menos por aqui. Ok? Então se eu traçar esse segmento de reta, unindo o centro até aquele ponto, pronto. Então desse lado aqui eu tenho 22 graus e meio e aqui também. Ok? Então essa é a definição de bissetriz de um ângulo. Dividir o ângulo em duas partes iguais. Só que vai um pouco mais além disso. Qualquer ponto que eu pegar dessa reta que eu acabei de construir, seja lá em qual lugar, ele vai ter a mesma distância para essas retas aqui. E como eu vou considerar isso? Ele vai ter que ter um ângulo reto. Não esqueça que ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Eu vou fazer aqui a medição. Veja só, que é 0. Vou tentar achar um ângulo reto. Ele aqui, ó, aqui é 0. E até esse ponto aqui, que tem um ângulo reto, tem a distância de um pouco mais de 1,5 cm, 1,7 cm, digamos assim, desse ponto até esse ponto aqui, certo? E se eu medir para cá, também encontrando o ângulo reto, eu vou achar a mesma distância, um pouco mais de 1,5 cm. E veja que aqui também tem que ser ângulo reto, 1,7 centímetros. É isso aí. E a mesma coisa com esses pontos. A distância desse ponto até este lado aqui será a mesma que esse aqui. Então a gente volta para exatamente aquela mesma definição que a gente tinha antes. Todos os pontos que eu colocar nessa reta vai seguir essa propriedade e nenhum outro ponto que estiver fora daqui vai ser assim. Por quê? Se eu pegar um ponto que está aqui, ele vai estar mais próximo deste que deste, não é verdade? E se eu pegar um ponto que está aqui, ele vai estar mais próximo deste que deste. Então, essa propriedade novamente é válida. E existe uma forma bem interessante da gente determinar a bissetriz de um ângulo usando apenas o compasso. É isso aí. Vamos ver o seguinte. Eu vou traçar aqui duas semirretas, partindo desta origem, desse vértice, fazer um pouco maior. Aqui. Aí como é que vai acontecer? Olhem só. O lado aqui da ponta que não tem o lápis, o grafite, eu vou deixar aqui no vértice do meu ângulo. Eu nem preciso saber que ângulo é esse aqui para fazer dessa forma. Vejam só. E vou desenhar, né? Fazer um traçado pegando deste lado aqui até este lado aqui. Olha só. Veja que eu peguei um ponto desse segmento de reta e um ponto daqui também. E agora o que vai acontecer? A ponta que não tem o grafite eu vou colocar aqui e vou fazer um desenho mais ou menos nessa distância. Aqui. A mesma coisa eu vou colocar a ponta aqui deste lado e vou fazer um desenho para cá também. Veja só, o que eu fiz aqui, né, como se fosse um arco, um pedaço de um arco, e aqui eu consegui juntar, né, unir esses dois arcos em um ponto só. Significa que aqui é o meu ponto que eu posso traçar esse segmento de reta e é a bissetriz desse ângulo. Simplesmente assim. A gente pode até medir com o transferidor e ver se realmente é verdade. Veja que aqui, ó,
eu tenho aproximadamente 60 graus daqui para cá, ok? E essa semirreta azul, ela corta em 30 graus. E veja que 30 é a metade de 60. Então é bem válida fazer deste modo. Veja que aqui a gente aplica novamente aquela propriedade que a gente já explicou e que a gente viu também na circunferência. E para terminar, nós iremos novamente aplicar aquelas propriedades que a gente já viu em uma outra situação, na mediatriz de um segmento de reta. E o que é mediatriz? Não vão confundir a mediatriz com a bissetriz. A gente viu que a bissetriz é aquele segmento de reta que corta um ângulo em duas partes iguais. A mediatriz é diferente. Vou traçar aqui um segmento de reta. Eu vou determinar que ele vai ter exatamente 10 centímetros. Ou seja, vai partir daqui até aqui. Tenho esse ponto e tenho esse ponto. A mediatriz de um segmento de reta é o ponto médio daquele segmento. Ou seja, é o ponto que vai dividir o segmento de reta em duas partes exatamente iguais. Ou seja, se aqui eu tenho um total de 10 centímetros, aonde que vai ficar o meu ponto que vai determinar a mediatriz? Vai ser aqui em 5 centímetros. Tá? Essa é a primeira parte que a gente vai fazer. Colocar um ponto de modo que divida o meu segmento de reta em duas partes exatamente iguais. Aqui tem 5 centímetros e aqui tem 5 centímetros. Tá, mas e daí? E daí que agora a gente vai traçar um segmento de reta que seja perpendicular a essa reta aqui. Como assim perpendicular? Perpendicular significa um ângulo de 90 graus, tá bom? Não esqueçam dessa palavrinha. Perpendicular significa um ângulo de 90 graus. Vê lá no canto da parede de vocês, né? Fazer um desenho bem ligeiro. O canto da parede de vocês é assim, né? Ou a porta lá de vocês. Aqui, ó, tem um ângulo reto, aqui também tem um ângulo reto. Todos esses são ângulos perpendiculares, certo? Que mede 90 graus. E a gente vai fazer isso aqui. A gente vai traçar um segmento de reta de modo com que seja 90 graus. 90 graus, né, eu posso até me orientar por essas linhas aqui da minha folha. Essa parte dessa linha que vem aqui. Então, vou desenhar aqui. Vejam só. Aqui, ó, quando eu for medir, eu vou ter exatamente 90 graus. Observem só. Aqui o centro. Para cá 0. Aqui 90 graus. Ok? E aqui a gente vai aplicar novamente aquelas duas propriedades. Veja que o foco do nosso estudo de hoje são essas duas propriedades. Todos os pontos da figura têm uma mesma propriedade. E qual vai ser a propriedade desse ponto? Eu vou pegar um ponto qualquer, aqui. Aí o que vai acontecer com ele? A gente vai observar que a distância dele até a extremidade do meu segmento de reta vai ser igual dos dois lados, tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Vamos ver só. Daqui para cá, eu vou fazer a medição, daqui até aqui, vai ser 6 centímetros. Perceba que aqui está em cima do 6. Então aqui mede 6 centímetros. E daqui para cá, também vai medir 6 centímetros. Veja só. E qualquer outro ponto que eu pegar, vou pegar esse aqui e ver quanto que vai dar até aqui vai dar quase 5,5, 5,3 centímetros. E daqui para cá deve obedecer essa mesma propriedade. Isso aí, 5,3 centímetros. E se eu pegar qualquer um, né? Pegar esse ponto aqui e medir daqui e daqui, também vai obedecer essa propriedade. Vai ter a mesma distância. E naquela segunda propriedade que dizia que nenhum outro ponto do universo tem essa propriedade. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui
né, a distância dele daqui para cá vai ser menor do que daqui para cá, certo? Porque está fora dessa reta. Então o foco do nosso estudo de hoje era esse, tá? É bem simples, bem tranquilo, mas basta que vocês atentem às diferenças de algumas coisinhas. E agora só basta fazer os exercícios, praticar bastante. Bons estudos e até a próxima!